Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar pelas nossas crianças, meus irmãos. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai querido. Como nós chamamos, Pai. Que alegria. No Salmo 122 fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria, Senhor. Está aqui na sua casa para alimentar do seu pão, o pão da vida, Pai. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará por nós, Pai. Nosso descanso, nosso refúgio seguro é no Senhor, Pai. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com toda alegria, meu Deus, para fazer o serviço com nossas crianças, Pai. Nós te entregamos, meu Deus, que o Senhor possa nos usar com poder e graça e preparar a terra fértil do coração tão doce das suas crianças, esse exército vivo do Senhor, Pai. Que o Senhor possa preparar essa terra, Pai, para receber a boa semente e frutificar, Pai. Nós te entregamos assim também nossos dízimos e ofertas e nós, a nossos irmãos missionários em qualquer cantinho da terra, que o Senhor possa prover a palavra, prover a segurança, Pai, desses irmãos maravilhosos que lutam dentro do exército do Senhor, Pai. Nós abençoamos nossos irmãos e ofertamos para eles também, Pai. E te entregamos assim tudo, no nome poderoso do nosso Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos levantar para adorar ao Senhor nessa manhã. Senhor Jesus, nós te entregamos esse culto, esse louvor a Ti, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos
podemos aplaudir aquele que é toda a honra, toda a glória, toda a força. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua.
que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, para aqui entre o Rei. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, para aqui entre o Rei. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, para aqui entre o Rei. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei? O Rei da glória. Quem é o Rei? O Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei? O Rei da glória. Quem é o Rei? O Rei da glória. Que se abra os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós entregamos, Senhor, essa manhã nas tuas mãos, Senhor Jesus. Agora passando para a hora do dízimo das ofertas, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor permaneça conosco durante essa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Só. Bom dia, paz do Senhor. Aonde que está a sua fé e esperança?
Nós cantamos aqui, né? Mas se você pensou nisso, onde está a sua fé e esperança? A sua confiança está em Deus? Amém? Então vamos orar? Senhor, nós colocamos este culto diante do Teu altar. E aqui estamos, Senhor Deus, para recolher aquilo que o Senhor tem nos dado em abundância, honrando ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor continue, Senhor Deus, estando em nossas vidas e dentro de nós, trazendo no Senhor esperança de um dia melhor, trazendo, Senhor Deus, a paz dentro dos nossos lares, pois o Senhor é a nossa paz. Que o Senhor habite em nós e faça morada, porque assim, ó Pai, seremos bem-aventurados e os nossos celeiros terá em abundância. Que o Senhor abençoe a tua casa. Aqueles, Senhor Deus, que aqui vierem trazer, Senhor, um pouco do muito que o Senhor tem dado. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós, pois estamos aqui, Senhor, é para te adorar, para te louvar, e nesse dia para render graças a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, reunidos aqui, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Podemos trazer com alegria no coração os nossos dízimos e ofertas. Amém. Antes de eu passar os avisos, eu queria lembrar vocês por que a gente fala sobre os avisos aqui na igreja. Por que será que a gente tem small group? Por que será que a gente tem culto de casais, culto de jovens, culto de domingo? Em Lucas, alô? Em Lucas 14, 15, fala que Jesus, ele prepara para nós um banquete todos os dias, né? O que é esse banquete? Esse banquete é isso, gente. A gente está junto, a gente desfrutar da presença de Deus juntos, né? Ontem foi um worship night e Deus colocou uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Cada um envolvido nesse worship night que estava aqui, entronizou a Deus com seu talento. Assim como faziam com o tabernáculo, sabe? Naquela época onde eles iam preparando, cada um trazia um sacrifício, um ornamento. Kelvin deu o melhor dele na bateria, Daniel veio lá do Texas para nos abençoar. Michelle, Suzana e Matt serviram a Deus com as suas vozes, com o violão. E eu fui abençoada com cada detalhe daquela noite. E o meu desejo para cada um de nós é que a gente esteja sempre debaixo do mover de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas quando a gente fecha os nossos olhos diante da presença de Deus, a gente é envolvido pelo amor dele, que não dá vontade mais de abrir os olhos. Deus, ele não nos chamou para caminhar sozinho. Deus não nos chamou só para a gente ter a nossa busca diária com ele ou para vir em domingo. Deus nos chamou para a gente viver uma vida rica no corpo dele, né? Quando a gente se reúne, a gente busca Deus, Deus lá de cima, eu não sei, mas eu imagino que ele deve olhar para baixo e deve falar assim, puxa, esse povo me busca de todo o coração, eles me amam, eu vou descer lá e vou me manifestar para eles. Porque quando a gente
tiver lá no céu com Jesus, vai ser isso. Vai ser 24 horas comunhão com o Pai. Louvor, adoração. Na minha vida, eu tive 2 escolhas. Terminar minha faculdade em 4 anos ou em 7 anos. Mas eu preferi terminar em 7 anos, porque eu tinha um grupo de 12 meninas semanalmente, eu tinha o meu grupo, eu queria ir nos jovens, eu queria ir no culto de domingo, e Deus me permitiu escolher isso. E eu olho para trás e eu vejo assim, como foi bom escolher a melhor parte. Então eu quero encorajar vocês, né, a vocês escolherem a melhor parte dentro da rotina de vocês. Porque quem já pisou no Santo dos Santos ou em outro lugar não sabe viver, porque Ele é quem a nossa alma esperou, a fonte da vida que nos encontrou. Ele é tudo isso que a gente canta, gente. E existe um tesouro da gente se encontrar, que nem na igreja de Atos. A igreja de Atos fazia tudo em comum, tinha tudo em comum. Meu desejo é que a gente possa desfrutar desse banquete que fala em Lucas 14, todos os dias. Não somente num domingo, num culto, porque isso que a gente acabou de vivenciar, experimentar, Deus nos chamou para ser constante. Amém? Então, quando a gente for dar os avisos, olhem com esse olho. Assim, vai ter ceia domingo que vem, vai ter movement, vai ter small group. Mas não tem small group da minha idade, você pode ser a mudança. Fala com o pastor e com a pastora. Amém? E o pastor e a pastora não estão aqui hoje, porque eles estão na celebração do pastor Isidoro, lá da Family Church. Kelvin e Débora também estão lá junto com eles. Mas a gente está aqui. Amém? Quero chamar aqui o Matt. Ele vai orar pelo nosso preleitor. Amém. Como você é bonita. Você estava muito sério. Pode aplaudir. Vem aqui, vem aqui. Bom, gente, eu queria chamar o Daniel, que vai estar pregando aqui hoje, trazendo a palavra. Queria que a gente, como igreja, pudesse abençoar e orar pela vida dele. Senhor Jesus, nós, Senhor, abençoamos, Senhor, a vida do Daniel. Pedimos que o Senhor venha usar a vida dele para falar aos nossos corações, Senhor Jesus. Abençoa a vida dele e abre os nossos corações para escutar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o Daniel? Bom dia, igreja. Tá todo mundo bom? Sim, sim. Se não tiver, não tem problema, gente. Acontece. Não, tem dia que... Gente, quando eu tô lá no Texas, às vezes eu tenho que acordar 6 da manhã para ir pro culto. Tem dia que eu chego na igreja e o povo, você tá bem? Eu falei, me pergunta daqui 2 horas. Agora não. Então acontece, tá? Eu só queria dizer isso. Deixa eu abrir aqui, para eu não me perder. Eu queria dar o recado, meu pai pediu para eu falar para vocês, pastor Paulo pediu para eu falar para vocês que hoje ele não está aqui. Aí todo mundo faz, é isso aí. Pastor Paulo não está aqui hoje, pastora Áurea, pastor Kelvin, pastora Débora, eles estão de férias, brincadeira, não estão não. Tá passando no live stream já? Eles estão de férias, não está passando, tô brincando, gente. Eles estão com o pastor Francisco e pastora Davis Isidoro, celebrando o aniversário do pastor, e celebrando lá na congregação deles hoje, na igreja deles, e eu estou aqui. Essa é a resposta. Obrigado. Depois eu pago vocês. Mas eu queria conversar com vocês hoje. Quem de vocês já me ouviu vir? Eu falo que eu não gosto de pregar, eu gosto de ensinar, né? Eu sou professor, então não gosto de... Enfim, é o meu jeito, eu sou meio estranho, mas para quem está sofrendo pela primeira vez comigo, seja bem-vindo. E eu quero falar com vocês hoje sobre um tema muito especial para mim. É um tema que Deus trabalhou muito no meu coração. Eu cresci na igreja, eu nasci num domingo. Gente, eu só não nasci dentro da igreja porque meus pais tiveram que ir para o hospital mais cedo no sábado. Só por isso. Porque eu nasci num domingo. Vocês conhecem meus pais, pastor Paulo, pastora Áurea. Vocês sabem que eles estão aqui todo dia se deixar. E mesma coisa comigo. Eu cresci na igreja, cresci com amor pela igreja. E gostaria de conversar com vocês sobre isso hoje. Eu quero falar com vocês. O tema da pregação de hoje é cuidando do corpo. Amém? E não é uma mensagem sobre ir para a academia, não é uma mensagem sobre comer bem. Porque se vocês olharem para mim agora, a gente não está comendo bem. Mas
estamos num processo, igreja. Mas eu quero falar com vocês sobre o corpo de Cristo hoje, cuidando do corpo. E o texto que nós vamos ler é um texto muito especial. Um amigo meu que a gente estava sentado conversando, e ele é um amigo meu de Boston, ele estava conversando comigo, e ele mencionou esse texto. Quando ele mencionou esse texto, eu falei, sim, já li várias vezes. Aí ele falou, não, mas você já percebeu que... Aí ele começou a falar sobre esse texto. Eu falei, gente, mentira. Aí eu sentei em casa e fui ler, e é um texto tão simples na Bíblia. É João 19. Vocês podem já começar a abrir enquanto eu falo aqui do livro, do texto. É um texto muito simples, que é tão profundo ao mesmo tempo, porque você lê, no começo do capítulo, você começa a ler sobre a morte de Jesus. Então, João 18, Judas traz Jesus, Jesus é mandado para Pilatos, Jesus é preso, Jesus fala do reino dele. João 19, capítulo 19, é a crucificação de Jesus. Só que aí, depois da crucificação, depois de tudo isso que é o ápice do capítulo, a gente lê João 19, versículo 38. E eu acho muito interessante, porque esse versículo, gente, a crucificação é um dos eventos principais, não só da Bíblia, mas da história. Amém? A gente concorda? Então, quando você lê um texto sobre a crucificação de Cristo, tudo que não é a crucificação, a gente não presta atenção, certo? É mais fácil da gente deixar batido, passar batido. E em João 38, em João 19, 38 diz, depois disso o quê? Depois da crucificação. No versículo... nos versículos anteriores a João 19, 38, João relata, porque João foi o único discípulo que foi até a cruz com Jesus, que foi lá e viu Jesus ser crucificado. João relata que depois de morto, um centurião, para checar se ele estava vivo ainda, fura o lado de Jesus com uma lança. É isso que acabou de acontecer. Jesus já disse, está consumado, entrega o meu espírito. Jesus morreu já. Amém? Entendemos onde a gente está? Ele passou. Quem já viu a Paixão de Cristo? Quem já assistiu? Ele já passou a paixão inteira, certo? E agora, antes dele ser colocado no túmulo, está escrito, depois disso, José de Arimateia, lembrando, toda vez que eu falar de José hoje, eu estou falando de José de Arimateia, não estou falando de José, pai de Jesus, estou falando desse amigo nosso aqui. Fechou? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então, foi José de Arimateia que retirou o quê? Fechou? Amém? Eu acho muito poderoso isso. Continua para mim, please. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras é 36 quilos, mais ou menos 36, 37 quilos. Mirra não era algo barato, tanto que é um dos presentes caros que Jesus recebe quando ele nasce. Nicodemos traz 36 quilos de mirra para ele, para fazer o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um novo sepulcro, onde ninguém jamais foi colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Nós vamos para Marcos 15. Quem me conhece sabe que a gente vai falar muito da Bíblia hoje, graças a Deus. Gente, tenham paciência comigo, que eu estou começando a ficar velho já. Então, ficar olhando, ler naquela tela lá no fundo, eu estou tentando ler o mesmo texto que vocês, só para a gente estar junto. Mas em Marcos 15, versículo 42 diz, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isso é, vésperas do sábado, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se o quê?
resolutamente. Em outras palavras, na revista e corrigida fala corajosamente. Só que a gente acabou de ler no livro de João que ele era um discípulo oculto, certo? Ele ficava escondido e tal. Mas aqui está falando que corajosamente ele dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou se Jesus tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, viram onde ele foi colocado. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela palavra revelada. Obrigado pelo Espírito Santo que dá vida às letras e palavras nesse livro. Obrigado que a Bíblia não é só um livro de histórias, Deus. Obrigado que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Obrigado, Senhor, que como Deus do universo, o Senhor escolheu conversar conosco. Que o Senhor escolheu ter um relacionamento conosco. Que o Senhor nos deu a sua palavra. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Quem aqui achava que eram as mulheres que prepararam o corpo de Jesus para o enterro? Quem já viu isso, leu isso, filme, série? Agora tem as novelas cristãs também. Alguém? Sempre que eu cresci, sempre sabendo que era Maria Madalena, que elas que cuidaram do corpo, que enterraram ele. Mas o que a Bíblia está falando? José era membro do Sinédrio. O Sinédrio, para quem não sabe, era a organização religiosa do qual os fariseus e os saduceus eram membros. Ou seja, José era o quê? Ele era um fariseu ou um saduceu. Acredita-se que José era um saduceu, que no caso eram os que mais se irritavam com Jesus. Os que mandaram Jesus para a cruz foram saduceus. Uma organização religiosa dentro do judaísmo na época. E José era um deles. Mas fala que José, eu amo esse texto. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol, colocou no sepulcro. Nicodemos, o outro fariseu, ele quem compra o material que eles vão usar para cuidar do corpo de Jesus. Estão entendendo de onde vem a pregação já? Cuidar do corpo? Eu acho muito interessante isso. Não é um ponto, mas se eu fosse dar um ponto, o meu primeiro ponto é: havia um homem chamado José. Assim que começa um dos nossos textos. Havia um homem chamado José. Havia algo em José, entretanto, que não era bom. Estranho, né? Porque José é a pessoa que a gente vê aqui na Bíblia que ele decide pegar o corpo de Jesus, ele cuida do corpo de Jesus. Mas a Bíblia relata, João relata um dos erros de José. José mal aparece na Bíblia. José de Arimateia aparece aqui, acabou. Entendeu? José era o quê? Oculto. Havia algo, entretanto, que não era bom. Até a época de Jesus, até a época da morte de Jesus, José tinha sido um discípulo ocultamente pelo receio dos judeus. Ele tinha medo dos judeus, ele tinha medo da reputação dele. Se você vê a história de Nicodemos aparece mais cedo, João 3, se eu não me engano, ou 4, ele fala, e ele tem uma conversa com Jesus. E Nicodemos pergunta: Jesus, como que eu posso entrar no reino dos céus? Como que eu posso ser salvo? E Jesus fala para ele: você tem que nascer de novo. Aí ele fala assim: como assim eu tenho que nascer de novo, Jesus? Como eu já sou homem velho, como que um homem velho vai nascer de novo? E Jesus ensina para ele: você vai nascer, aquele que nascer do corpo e do espírito, da água e do espírito, desculpa. E Nicodemos não entende isso. E a Bíblia fala que Nicodemos não seguiu Jesus. Fala que depois dessa conversa com Nicodemos chora amargamente, porque foi difícil para ele largar suas tradições, largar a sua religiosidade, largar as práticas, tudo que ele tinha era difícil para ele largar. A reputação dele, ele era um homem, a Bíblia descreve Nicodemos como um homem de alto escalão
dentro do judaísmo na época. Ele não era um Zezinho qualquer, ele não era Pedro, que era um pescador. Entendeu? Vem cá, pescador, me segue. Ele não era um dos discípulos que Jesus literalmente viu ele debaixo da árvore e falou, vem me seguir. Nicodemos era um homem de respeito. Então, para Nicodemos, era difícil ele largar tudo o que ele tinha para seguir Jesus. Mas aqui a gente encontra Nicodemos seguindo Jesus. Entende? José é a mesma coisa. Esses dois homens, ocultamente seguindo Jesus, quase que com vergonha. Paulo nos ensina, não me envergonharei do evangelho de Cristo. Entendeu? É assim que a gente tem que viver. O evangelho de Jesus é a minha bandeira. Entendeu? É o que eu tenho que carregar. Eu carrego no peito. As pessoas precisam saber quem eu sou em Jesus. Elas precisam saber o que eu carrego. Não porque eu sou melhor do que elas. Pelo contrário, eu sou tão caído e pecador quanto eles. A única diferença é que eu fui salvo e aceitei salvação. Entende? Nenhum de nós é melhor do que quem está lá fora no mundo. Eu vejo, a gente estava dirigindo aqui sexta, e tinha as polícias aqui embaixo, nessa rua perto do shelter. E eu vi, quando a gente passou na frente, tinha uma galera lá, e eles estavam fumando, e para quem mora no Texas e sabe a diferença do cheiro de maconha e gambá, a gente sabia o que estava acontecendo ali. Eu sabia que não era gambá que estava fedendo a rua. Mas a gente passou e eu estou vendo esses homens arruinados. Você vê a pessoa. Só que quando eu olho para essas pessoas, eu não penso, se elas forem. Não. Eu era tão perdido quanto. Eu e você. Talvez a gente fazia coisas completamente diferentes, mas tão perdidos quanto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que a Bíblia fala. Todos nós. Entende? E nesse ponto a gente vê aqui, havia um homem chamado José. Um homem que tinha fome de Deus. A Bíblia fala aqui, ele literalmente fala no texto. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Todos nós esperamos o reino de Deus. Todos nós esperamos algo do outro lado, na eternidade. A diferença é se eu vou aceitar aquilo ou não. Entendeu? A diferença é onde que eu vou depositar essa minha curiosidade, essa minha fome, essa minha sede. Todo ser humano tem essa sede, essa fome de Deus. O problema é que muitos de nós não entendemos o que é essa sede e fome. Eu acho engraçado que uma coisa que eu tenho aprendido, que eu aprendi nos últimos anos, é que geralmente quando você mora num país igual aos Estados Unidos, onde você tem tudo à sua disposição, o seu primeiro sinal de fome é aquele, nossa, estou morrendo de fome. O primeiro sinal de fome, geralmente, é sede. Na verdade, eu preciso beber alguma coisa, mas meu corpo está reagindo como se eu estivesse com fome. E é assim que a humanidade tem tratado o espiritual. Eu tenho sede, eu tenho fome, mas eu não sei o que eu preciso. Então eu começo a procurar nas coisas diferentes. Faz sentido? Enfim, vamos continuar aqui. Nós, como cristãos, nós depositamos a nossa fome e sede naquele que realmente pode saciar nossa fome e sede, que é Jesus. Havia algo em José e Nicodemos que não era bom. Até a época da morte de Jesus, eles tinham sido seguidores à distância, em segredo. Nicodemos, quando encontra com Jesus, encontra com ele à noite, onde ninguém mais pode ver que os dois estão conversando. Esses são os dois homens com os quais a gente está conversando hoje. Só que ninguém jamais deve se envergonhar de Jesus, independente das circunstâncias, certo? Mais fácil falar do que viver, né? Eu lembro crescendo na escola, eu sempre fui crente e tal, aceitei Jesus aos 6, cheio do Espírito Santo, mas quantas vezes eu me calei ao invés de falar de Jesus? Porque a minha turma que eu estava junto não gosta muito disso e eu seria o chato. Faz sentido? Mas ninguém deve se envergonhar de Jesus. Você vai se envergonhar da pessoa que salvou você? Entende? Se um bombeiro te tirou de dentro de um prédio pegando fogo, você vai ter vergonha do bombeiro? Talvez você tenha vergonha de que você estava dentro do prédio pegando fogo.
certo? Talvez foi você que pôs fogo no prédio. Outro dia eu estava cozinhando lá em casa, gente, e eu decidi que eu ia fazer ribeye steak. Só que eu decidi que eu ia fazer na panela, porque eu não queria lá fora. Gente, o meu apartamento encheu de fumaça. E eu tive que correr para abrir a janela do balcone, tive que abrir porta da sala, de janela, tudo, porque senão ia dar desastre. Certo? Agora, quando eu terminei, eu postei a foto do ribeye no meu Instagram, certo? Vocês acham que eu postei a sala pegando fogo? Não. Vocês acham que eu postei a fumaceira, o desespero, eu tentando abanar o... Quem já abanou o negócio de incêndio? Entendeu? O alarme. Gente, eu me senti de volta no Brasil quando minha mãe grita, Daniel, pega o lenço. E a gente ficava assim, ó, para não apitar. Eu me senti assim. Mas vocês acham que eu postei isso? Eu postei o prato feito, bonito, certo? A gente tem vivido a nossa vida com Deus assim. Eu posto o bonito. Eu não posto o desespero de que Ele me tirou. Sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido a viver é permitir que a memória do que Jesus fez por mim seja a gasolina, seja aquilo que permite que eu vá adiante. Sabe? A Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Mas existem coisas que eu já vi. Elas são lenha no fogo para eu poder crer naquilo que eu não vejo ainda. Amém? Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que Ele me puxou do prédio pegando fogo. Entendeu? Hoje eu estou aproveitando esse prato de ribeye, mas eu estou aproveitando ele lembrando da fumaceira. Entendeu? Eu lembro da fumaceira, eu lembro da bagunça, mas agora, com mais gosto ainda, eu posso olhar para esse prato e falar, quase pus fogo no prédio, mas está aqui. Está bonito. Certo? Gente, eu falo demais, desculpa. Mas ninguém deve se envergonhar de Jesus. Se o bombeiro te tira do prédio pegando fogo, talvez você tenha vergonha do prédio pegando fogo, mas você nunca vai ter vergonha do bombeiro que te salvou. Pelo contrário, você, né, admira o bombeiro, você admira a pessoa que te salvou. Mas a gente não faz isso com o Senhor, a gente fica com vergonha dele. Pelo contrário, muitas vezes a gente promove mais o prédio pegando fogo do que a pessoa que me tirou de dentro do prédio. Não, que quando eu estava no mundo, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia... Parece quase que a gente está com saudade, né? Você já viu isso? Quando eu estava no mundo, ai, gente, tinha muita festa. Aí a pessoa parece estar assim, nossa, que saudade do mundo, né? Eu já vi muito pregador fazer isso. Para mim, o meu foco é em Jesus, na pessoa que me arrancou do fogo. Então, quando eu falo do meu testemunho, eu falo, gente, eu passei muito aperto. Não foi fácil, mas estou desse lado agora. Entendeu? Eu estou caminhando com Jesus. Aqui nesse texto a gente vê que a morte de Jesus e a necessidade de ter um enterro decente trouxe à tona o melhor de José. Entende? No apertado, no difícil, é que a gente vê o que está dentro. José teve vergonha a princípio, mas aqui a gente vê que ele fez o quê? Corajosamente pediu Pilatos. E não só pediu, lembra, ele é um homem de respeito, ele podia ter mandado alguém tirar o corpo. Ele tirou o corpo. Ele arriscou a vida, a reputação. Ele arriscou tudo. Literalmente, as pessoas que colocaram Jesus na cruz eram os coworkers dele, os colegas de trabalho. Entendeu? As pessoas que ele teria que ver na segunda-feira. E mesmo assim, José entendeu o valor do corpo. Foi lá, retirou o corpo. Quando existe necessidade no corpo, a necessidade deve trazer o melhor de nós e não o pior. Dentro da igreja, nós somos os membros. Nós somos os membros. Nós, os membros, somos tão rápidos em denunciar ou acusar o outro membro quando não funcionam corretamente. Certo? Ou eu sou o único? Eu sou o único que viu um post na internet. Ah, esse pastor, eu sabia que não prestava. Eu sou o único. Vamos lá, eu sei que vocês são... O pastor Paulo tem ensinado vocês bem, é por isso. Né? Eu sei. Mas nós somos tão rápidos e prontos a entrar nos grupos do WhatsApp ou nas conversas das redes sociais para literalmente detonar um ao outro.
porém tão lentos em levantar o caído. Sabe? Se eu sei que o Matt, eu vou usar o Matt de exemplo, porque é homem adulto, maduro, meu amigo, mas digamos que eu sei algo do Matt pessoal. Aí eu vou chegar na Júlia e falar assim: ô Júlia, a gente tem que orar pelo Matt. Ele está passando um tempo difícil. Você acredita que a Ingrid fez ele dormir no sofá essa semana? Mas a gente tem que orar por eles. Gente, não está acontecendo isso não, tá? Caso vocês não tenham entendido, isso é uma historinha, não é uma hipótese, tá? Só para deixar bem claro. Aí vai embora, sair do culto, não aprendeu nada, só aprendeu que o Matt está dormindo no sofá. Aí na reunião da adoração das mulheres essa semana, todo mundo orando pelo Matt, ninguém entendendo por quê. Enfim, minha mãe não está aqui, ela fala assim: ué, o que aconteceu? Enfim, mas a gente vocês entendem o que eu estou falando? A gente é tão rápido em detonar um ao outro. Eu estava vendo lá em Dallas, teve um ministro de louvor conhecido nosso, que ele é conhecido mundialmente e ele teve um problema. E ele foi mandado embora da publicadora dele, ele foi tirado da banda e o mundo inteiro olhou para esse homem e rejeitaram ele. A igreja rejeitou ele. Eu estava vendo as postagens, todo mundo falando: não acredito que o fulano fez isso, eu não acredito que o fulano fez isso, eu não acredito. Por que você não acredita? Se todos nós caímos e fomos destituídos da glória de Deus. Se todos nós erramos. A única diferença é que ele estava no holofote. A única diferença entre ele e eu é que o dele é público e o meu foi privado. Vocês estão entendendo? Foram pouquíssimos os que sentaram e choraram por ele. Gente, nós como igreja, nós fomos feitos para literalmente chorar um pelo outro. Entende? Se eu sei que o Matt está passando um tempo difícil, não é a minha hora de virar para a Júlia ou para o Nathan e falar o que está acontecendo com ele. Não, é hora de eu chegar para o meu irmão e levantar ele. Falar: vamos orar junto, vamos chorar junto. Um dos meus melhores amigos passou por um dos tempos mais difíceis da vida dele. E eu lembro a gente sentou no meu carro e ele conversou comigo e ele me contou o que aconteceu. E eu lembro o tanto de gente que estava irritada com ele por causa da decisão que ele tinha tomado. Ele tinha tomado uma decisão idiota, gente, acontece. Quem já tomou uma decisão burra na vida? Quem? Ainda mais com 25 anos. Quem já tomou uma decisão burra na vida? Thank you. É isso que eu queria saber. Entende? A gente sentou no carro e ali o meu coração quebrou por ele. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu sentei com ele, eu pus a mão no ombro dele e a gente começou a chorar junto. 2 marmanjos dentro de um carro, 10 da noite, chorando. Quem passar pensa que é doido. Mas isso é igreja. Isso é igreja. Eu passei por um tempo difícil lá em Dallas e minha pastora sentou comigo, meu pastor sentou comigo e eles choraram comigo. Eles intercederam comigo. Eles decidiram ser corpo. Nós somos um corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro se alegra, todos se alegram. A vitória do Matt é minha vitória. Mas a derrota dele, quando ele está caído, por exemplo, se sua mão para de funcionar, o corpo inteiro vai sentir. Entendeu? Não é só, essa mão é inútil. Não. É um membro fundamental do corpo de Cristo. Alguém por qual Jesus morreu. Ou seja, alguém no mesmo nível que você. Mesmo nível que eu. Tão carente da glória de Deus quanto eu e você. Nós fomos chamados para cuidar do corpo. Você sabia que se você perder o dedão do pé, sabe esse dedo aqui que a gente nunca presta atenção nele? A gente só presta atenção nele quando a gente bate ele ou quando está na hora de cortar a unha, certo? Nunca presta atenção. O dedão do pé é útil igual a mão? O dedão do pé é útil igual aos olhos? O dedão do pé é útil igual a sua boca, o pulmão, o coração? Você sabia que se você perder o dedão do pé, ele afeta o balanço inteiro, o equilíbrio inteiro do seu corpo? Você tem que reaprender a andar por causa de um dedão do pé. Eu ia usar a mão, o coração,
Mas eu queria usar um membro um pouco mais inútil. Porque quantas vezes eu já olhei para pessoas dentro da igreja e pensei, ai, que membro inútil. Gente, sou só eu. Gente, por favor, não me faça sentir mal aqui em cima. Vocês sabem que eu sou sincero e eu não gosto de fingir. Mas quantas vezes eu já olhei para gente dentro da igreja, fora da igreja, eu falei, cara, você está gastando sua vida. Não faz nada. Mas um membro perdido afeta o balanço inteiro do corpo. Ah, mas fulano é só a pessoa que senta lá no fundo todo domingo, nunca faz nada. Membro do corpo. Tão importante quanto você. Ah, mas essa pessoa só assiste o culto online, vem na igreja talvez uma vez. Tão importante quanto o pastor. Porque Jesus não deu um ranqueamento de quem merecia mais ou menos a salvação. Ele olhou e falou, todos caíram e carecem da glória de Deus. É estranho que aqueles que não tinham medo de ser discípulos de Jesus tiveram medo de pedir o corpo. Pedro corta a orelha de Pedro. Gente, Pedro seguiu Jesus os 3 anos do ministério de Jesus. Quando Jesus é preso, Pedro corta a orelha do soldado. Pedro falou, eu vou morrer com você se precisar. Pedro fala para Jesus isso. Mas nenhum deles, só João, foi para a cruz. Foi até a crucificação. Só João, todos fugiram. É interessante como os discípulos que tinham coragem de seguir Jesus não tiveram coragem de pedir o corpo. Pelo contrário, eles estavam escondidos. Quando gente, palavras são difíceis, tá? Quando Jesus ressuscita, fala que são as mulheres que viram. E quando elas contam para os discípulos, que eles correm para o túmulo. E mesmo assim nem foi todos. Porque eles estavam escondidos com medo. Mas aí a gente vê aqui, aquele que teve medo de ser discípulo não temeu fazer isso. Em Marcos 15, 46, ele próprio baixou o corpo da cruz. A gente está tão preocupado em denunciar o próximo, que a gente esquece de anunciar a graça e misericórdia de Jesus. Vou dar um exemplo para vocês. Eu amo ciência, gente. Glóbulos brancos são células que combatem agentes externos. Certo? Você tem dentro do seu corpo glóbulos brancos. São células do seu corpo que o seu corpo produz para combater doenças. Só que as doenças que eles combatem são agentes externos. Gripe, qualquer coisa que vem de fora, bactéria. É isso que os glóbulos brancos combatem. Certo? Estamos juntos? Então eles são eles combatem agentes externos que invadem os nossos corpos para causar um mal. Agora, existe um tipo de doença que os glóbulos brancos têm muita dificuldade de combater, ao ponto de que utiliza-se radiação para combater. Eu acho que vocês já sabem do que eu estou falando. O motivo que o câncer é tão forte dentro do corpo é que as células cancerígenas são células que vêm do corpo. É uma célula que sofreu uma mutação. E os glóbulos brancos agora têm dificuldade de combater essa célula. Vocês sabem por quê? Porque o corpo não foi feito para combater a si mesmo. Por que a gente vê tragédia dentro da igreja do jeito que a gente vê? Líderes caindo e permanecendo caídos, pessoas que saem, que estão machucadas, ciclos viciosos que não acabam, porque a igreja tem tentado combater a si mesma. Não funciona. Não funciona. Nós não fomos feitos para combater um ao outro. A Bíblia mesmo fala que a minha luta não é contra a carne. Minha luta não é contra o Matt, que me irritou essa semana, entendeu? Não me irritou não, gente. Mas ele não me irritou. Mas a minha luta, se eu e o Matt tivemos dificuldade essa semana um com o outro, a minha luta ainda não é contra ele. Pelo contrário, ele é meu irmão. E eu entendo, irmãos brigam. Eu tenho irmã, gente, a Débora. Ontem a gente saiu para jantar, todo mundo, e eu perguntei um negócio,
a Débora não me respondeu. Eu perguntei de novo, ela não me respondeu. Eu perguntei a terceira vez e ela me respondeu: Daniel, tá aqui no menu, lê o menu. Gente. Só, porque quem tem irmão ou irmã aqui? Vocês sabem que ninguém sabe apertar os botões igual o seu irmão ou sua irmã, certo? Eu estou vendo as duas aqui, ó, a Michelle e a Suzana, reagindo do mesmo jeito. Não, mas brincadeiras à parte. Gente, quando a Débora falou isso, se eu tivesse sentado com o Nathan, e o Nathan tivesse falado isso, eu falava, ok. Eu não ia me irritar tanto. Mas a Débora me irritou. Gente, eu olhei para ela, eu queria jogar o menu nela, eu só não joguei porque ela está grávida. Entendeu? Só que a minha luta não é contra ela. A minha luta não é contra a minha irmã. A gente pode até ter desavenças, momentos onde a gente se irrita, mas é ali. Passou um tempinho, chegou a comida, passou a fome. Ah, estamos bem. Nem lembramos por que estava brigando. Sabe? Nós não fomos feitos para combater um ao outro. Vivemos hoje em um evangelho de denúncias. E escuta bem o que eu vou falar. Eu anotei isso para não esquecer, para não passar batido. Escutem bem o que eu vou dizer. Sim, o pecado deve ser denunciado e repreendido. Porém, ele deve ser feito para restauração e não para condenação. A Bíblia fala que a luz veio ao mundo, mas o mundo não a recebeu. Mas que a luz veio não para a condenação, mas para a justificação, para a redenção. Jesus não veio aqui para apontar o dedo na sua cara e falar, você, pecador, sujo. Porque Deus amou o mundo. Só que a gente tem dificuldade de amar o mundo. A Bíblia fala que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus pelo nosso amor. Não por quando eu denuncio o meu irmão por estar pecando e pelo erro dele. Quando eu falo que aquele pastor é um falso profeta. Ou quando eu falo que essa igreja... Não, a gente está destruindo assim. A gente está se autodestruindo. A gente está autodestruindo. Faz sentido o que eu estou falando? Então, sim, denúncia do pecado, sim, é verdade, é necessário. Se eu sei que o meu irmão está caído, e está permanecendo caído e não quer levantar, aí é a hora que eu tenho que ser amor de verdade e falar, ei, não é você. Essa não é a pessoa que você foi feito para ser. Não é para isso que você foi salvo. Levanta. Vamos seguir. Mas hoje a gente vive numa igreja tão rica, tão cheia, tem de tudo, tem som, tem música, mas não tem nada. Eu amo o texto em que Pedro está andando, está em Atos, Pedro passa no templo e tem um aleijado, o aleijado olha para Pedro e fala, me dá uma esmola, por favor. E Pedro fala para ele, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Hoje a igreja tem ouro e prata, mas não tem levanta e anda, porque a gente tem ódio pelo irmão. Igreja, você é um corpo. Nós somos um corpo. Nós fomos chamados para levantar um ao outro. Somos cristãos. Cristão é o quê? Um pequeno Cristo. É isso que, na verdade, quando começaram a chamar os cristãos de cristãos, Roma chamava eles de cristãos como um termo pejorativo. Não era, eles são pequenos cristos, não, eles são cristinhos. Eles são seguidores daquele cara lá. É isso que eles queriam dizer. Para nós, é uma bandeira. Entendeu? Eu sou um cristão. Por quê? Porque Paulo ensina, ser de meus imitadores, como eu sou de... E Cristo fazia o quê? Ele levantava o caído. Cristo fez o quê por você? Ele te restaurou, te redimiu. Sabe qual que é o seu trabalho? Espalhar essa redenção. Passar para mais pessoas. Nós somos um corpo. Depois de séculos sendo perseguidos dentro das arenas e dos coliseus, a igreja, tristemente, criou para si mesmo templos de massacres, onde as vítimas continuam sendo cristãos. A gente tem dado para o inimigo toda a munição que ele precisa. Jesus, quando senta com a mulher samaritana, fala que ao poço, o Matt cantou isso sexta-feira. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Conhece?
Deus viu a sede que havia em mim. Certo? Mulher samaritana sentada ao poço, Jesus chega nela, e Jesus não chega já com a voadora, 2 pés no peito, errou, joga dentro do poço. Não. Vocês estão rindo, mas a gente faz isso. Entendeu? Jesus, ele chega nela e ele fala assim: você tem água? Você pode pegar um pouco d'água para mim, por favor? Ele chega com amor. Aí ela conversa com ele, dentro da conversa ele pergunta: cadê o seu marido? Ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus é em amor. Eu já vi tanto pregador pregar isso daqui, como Jesus olha para ela e fala: é verdade. Não, não foi assim. Jesus olha para ela com amor e fala: ainda bem que você escolheu suas palavras bem, porque o homem que você vive não é seu marido, e você já teve 5. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, que a bondade dele nos constrange. Eu já sentei com Deus depois de eventos onde eu estava irritado, querendo desganar o irmão. Gente, eu sou filho de pastor Paulo. Eu falo calminho aqui em cima, mas... Eu estava falando com o Nathan hoje mais cedo. Eu falei para ele: a cada dia que passa, eu descubro que eu não fui feito para ser bonzinho, mas que a gente está sendo moldado e trabalhado para ser bom, né? Mas, por exemplo, uma das músicas que eu lancei ano passado, eu escrevi, ela chama Tender. Eu saí de uma reunião extremamente irritado com alguns líderes da minha igreja, lá de Dallas. Eu estava chateado e com razão. Eu sentei no carro e eu estava com ódio. Ódio. E eu sentei no carro e eu queria... Gente, eu estava lembrando dos textos. Tem texto que Davi fala: Deus, pega meus inimigos, mata todo mundo. E não esquece as crianças também, não. Elas também. Davi fala isso, pode ler. E eu pensando: Deus... E eu comecei a chorar no carro, porque eu senti o carinho do Espírito Santo ali. Porque a bondade do Senhor me constrange. E ali eu senti, foi um momento onde eu permiti que o Espírito Santo ministrasse ao meu coração. E eu senti o amor que Ele sente por aqueles líderes que eu estava tendo dificuldade de amar. E a minha única oração que eu consegui fazer foi: Deus, mantenha o meu coração quebrantado. Eu não estou nem aí quem está errado. Mantenha o meu coração quebrantado. Deus, se eu pudesse, tacava fogo naquele escritório. Mas mantenha o meu coração quebrantado. Mantenha o meu coração macio. A música fala literalmente isso: Keep my heart tender. Tender é a palavra que se usa quando você pega a carne e bate nela até ela ficar macia. Eu falei: Deus, mantenha o meu coração macio. Nós fomos chamados para ser corpo, igreja. Jesus, quando eles trazem a mulher adúltera para ele, que eles pegam em adultério, pela lei, Jesus tinha o direito, ali, Jesus tinha o direito de falar: essa aí, te contar, vocês acham que você sabe o ruim? Deixa eu te contar o que aconteceu de verdade. Ele podia. Mas a Bíblia fala que ele agacha, começa a escrever algo no chão. Gente, eu sou doido para saber o que ele escreveu no chão. Eu já ouvi tanta pregação sobre isso, mas não tem como falar o que ele escreveu, porque ninguém sabe o que ele escreveu. Então já ouvi pastor: eu acho que ele escreveu. Não sei. Gente, às vezes eu penso até que ele só estava rabiscando. Sabe? Quem já pegou um caderno e só ficou desenhando, não tinha nada com nada, só fazendo... Às vezes eu até penso isso, tipo, será que ele... Mas eu sou doido para saber o que estava escrevendo no chão. Todo mundo vai embora, ele olha para ela e fala: porque Jesus fala, né? Desculpa, estou correndo com a história. Mas Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele brigou com os caras que estavam brigando com ela também? Não, em amor. Quem não tem pecado, gente, tá bom, tá aqui ela, não tá errada, a lei diz o que diz, né? Então, Matt, se você não tem pecado, joga a pedra. Ele encontrou eles onde eles estavam. Ali não é um encontro só para ela, mas é um encontro de misericórdia para os fariseus também. Os dois. Ela que tinha pecado e eles que tinham ódio no coração. Misericórdia para todos. Quem tem pecado, atire a primeira pedra.
quem ali podia tacar a pedra? Uma pessoa podia. Jesus. Jesus podia literalmente falar assim: agora que todo mundo foi embora, baixa a cabeça. Né? Jesus, a Bíblia fala que ele agacha, chega nela. Eu amo, é isso que eu amo sobre Jesus. O Rei do Universo está disposto a descer do trono e me encontrar no meu nível e falar: ei, se eles não fizeram, eu também não vou fazer. Mas sabe o que ele faz? Ele levanta ela, ele fala: vá e não peques mais. Por quê? Porque denunciar o pecado é importante. Mas quando você só se preocupa em denunciar o erro, você esquece de anunciar a misericórdia. O meu trabalho é anunciar Jesus. Entendeu? Quando eu anuncio Jesus, vem a explicação de inferno, que é um lugar verdadeiro que as pessoas vão acabar indo. Vem a explicação do pecado. Vem tudo isso. Porém, o foco não é inferno, o foco não é pecado, o foco é quem? Jesus. Porque quando você conhece Jesus, Ele muda a sua vida. Quando você permite ser moldado por Jesus. Preocupação de inferno vai embora, porque você está salvo. Preocupação com o pecado vai embora, por quê? Porque eu estou vivendo com Jesus em santidade. O foco é Jesus. Sempre, toda vez que eu vir pregar aqui, se vocês anotam, vocês vão saber, em algum lugar na mensagem, eu posso estar falando do Antigo Testamento, eu vou falar, o foco é Jesus. É sempre Ele. Um dos meus textos favoritos na Bíblia, Paulo fala: mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Da última vez que eu vim, eu preguei nesse texto e eu falei, tudo começa nele e termina nele. Qualquer coisa que eu tento acrescentar ou tirar, não vale a pena. É Jesus. Ora, 1 Coríntios 12 fala: ora, vós sois o corpo de Cristo. E cada pessoa entre vós, individualmente, é um membro. A vitória do meu irmão é a minha vitória. Quando meu irmão sofre, eu sofro. Um corpo, uma igreja, uma noiva. Quando um de nós cai, devemos chorar juntos, jejuar juntos, orar juntos, buscar juntos. Quantas vezes eu vi no meu grupo de amigos, a gente passando por momentos difíceis, e nós sentamos e oramos juntos. Uma amiga minha passou por um tempo muito difícil com o pai dela. Gente, eu queria chamar, quando ela contou a história pra gente, eu queria chamar o pai dela de tanta coisa, que o cara, ele fez tão mal pra ela e pra mãe, mas me matou por dentro. Quando a gente estava junto no nosso grupo, e a gente foi orar por ela, e ela começou a abençoar o pai dela. E ela pedindo: Deus, sara o coração do meu pai. Gente, ela estava com todo o direito ali de falar: Deus, mantém ele longe de mim. E ali nós começamos a orar pelo pai dela. Sabe o que aconteceu? Ela casou recentemente e ela tinha certeza que o pai não viria no casamento. Ele andou com ela descendo, ele que apresentou ela no casamento. Por quê? O amor constrange. Vamos constranger o mundo com amor. Gente, às vezes eu vejo as pautas e tudo nas redes sociais, me dá vergonha. Porque eu vejo a gente, o meu povo, e não estou falando só do povo brasileiro, eu estou falando do meu povo, a igreja, atacando um ao outro. Ali ninguém está sendo conhecido como um discípulo de Cristo. Eu sou conhecido por ser um discípulo quando eu amo. Estou terminando, gente. As palavras mais fatais de qualquer pregador. Quando que Nicodemos e José de Arimateia cuidaram do corpo? Não foi quando o corpo estava perfeito. Quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, fala que subiram 3 discípulos com ele: Pedro, Tiago e André. Não, Pedro, Tiago e João, desculpa. Subiram 3 no monte. Lá eles viram Jesus transfigurado, viram Moisés e Elias, Jesus estava brilhando, parece que tacaram uma mão cheia de purpurina nele, que estava brilhoso, né? Mas, brincadeira, gente. E ali Pedro fala, os discípulos falam: deixa a gente montar umas tendas aqui para você, deixa eu cuidar de você, né? Muito lindo, muito fácil cuidar do corpo quando está tudo lindo.
Quando Jesus andou sobre as águas, é muito fácil cuidar do corpo ali. Entendeu? Aqui, José de Arimateia e Nicodemos, eles veem o corpo moído. Eles veem o corpo caindo aos pedaços. Eu perguntei no começo quem já viu a paixão de Cristo. A paixão de Cristo não se compara ao que Jesus sofreu. Se você estudar como era a crucificação, só os açoites, quando Jesus tomou chicotada, os chicotes tinham pedaços de aço, de ferro e osso na ponta. Então, quando batia na carne, rasgava. Não era só cortou, dilacerava. E não batia só no torso. Se você estudar a crucificação, quando chegava ao ponto de pôr na cruz, às vezes era irreconhecível saber se era homem ou mulher. Porque tudo foi dilacerado. É nesse ponto que Nicodemos e José de Arimateia veem valor no corpo. Mesmo aos pedaços, mesmo moído, existe valor no corpo de Jesus. Mesmo quando o meu irmão está moído, caído aos pedaços, em pecado, sangrentado, tudo, existe valor. Eu tenho que cuidar do corpo ali. Vocês estão seguindo o que eu estou falando? Em seu pior estado, eles ainda viram valor no corpo de Jesus e arriscaram tudo, reputação, a própria vida, dignidade, tudo simplesmente para cuidar do corpo de Jesus. Às vezes eu olho no espelho e eu vejo o meu corpo. E eu me amo, mas eu consigo ver os defeitos, entendeu? Deu uma engordada, eu olho no espelho, às vezes eu penso... Só que se eu olhar no espelho e só falar, o pneuzinho. Aí amanhã eu olho no espelho, o pneu só está crescendo. Aí no outro dia eu olho de novo, eu só reclamo dos defeitos do corpo. Não vai mudar em nada. Pelo contrário, vai continuar aumentando, certo? Mas aí chega um ponto onde eu tenho que entender o meu valor. E agora, por exemplo, eu voltei para a academia, estou comendo bem, estou cuidando do corpo. Por quê? Porque eu amo o corpo. Porque eu vejo valor no corpo, mesmo com seus defeitos. Perguntar para os maridos aqui. Faz sentido você virar para sua esposa e falar que ama? Faz sentido você amar perdidamente a sua esposa, mas depois olhar para ela e falar, cara, eu odeio o seu corpo? Não faz sentido. Agora, o corpo da sua esposa é perfeito? Você pode falar que sim, porque ela está sentada do seu lado. Mas não, nenhum corpo é perfeito, certo? Eu tenho uma amiga que ela acabou de ter o terceiro filho, só que assim, a gente falou que a identidade dela é de mulher grávida. Porque ela teve o primeiro, 2 meses depois descobriu que estava grávida do próximo, 3 meses depois, um atrás do outro. A gente fala que a Caitlyn, ela agora é uma mulher grávida, acabou, para sempre. Só que a gente estava conversando na turma outro dia, e ela falou, não gente, chega de criança, eu estou cheio de... como que fala? Stretch marks. Estou cheio de estria, estou cheio disso. Gente, a gente achou uma graça, porque o marido dela, ele virou para ela e falou assim, não é stretch mark, são cicatrizes de guerra. Mas ela olhou para ele, ela queria esganar ele. Mas ele falou, não, baby, eu amo o seu corpo. Entendeu? Com defeito. Por quê? Porque se você realmente ama, você ama o corpo também. Certo? Entende? O marido, ele faz o quê? Ele não só ama o corpo, ele vai defender, ele vai proteger, ele vai amar, ele vai cuidar, certo? É isso, esse é o convite para nós hoje. Defenda o corpo, proteja o corpo, cubra o corpo. Eu acho engraçado que os membros mais sensíveis do nosso corpo são cobertos e bem protegidos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando você encontra um membro sensível, cobre, protege. Quando você encontra um membro que está machucado, o que a gente faz? A gente põe um band-aid, a gente enrola em faixa. Se eu quebrei meu osso, meu braço, eu não vou ficar com o braço aqui solto. A gente engessa. Cobre,
em vez de descobrir, cubra o seu irmão. Não estou falando cobrir para, não vou contar para ninguém que o fulano tá. Não. É cobrir para restauração, para cura, para melhora. Igreja, vamos cuidar do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é lindo. Ame o corpo, cuide do corpo, seja o corpo. Levanta o caído. Cuide do enfermo, seja um instrumento de restauração na vida dos seus irmãos. Um dos motivos que eu odeio a fofoca é porque a gente está literalmente mutilando o corpo de Jesus novamente. Estou arrancando pedaços dele. Quando eu olho para a Suzana e eu decido falar para ela o que a Ingrid fez. Você viu que a sua irmã estava falando isso aqui ontem? Você viu que a irmã fulana ontem estava usando tal vestido? Quando a gente fica nessa vibe da fofoca, quando a gente usa a fofoca, isso que acontece. Você começa a mutilar o corpo novamente. A gente está estraçalhando uns aos outros. Eu vou falar mais uma vez, eu vou encerrar aqui, eu quero orar por vocês. Ame o corpo, cuide do corpo de Cristo. Seja o corpo de Cristo. Lembra que aquela pessoa a qual a gente quer tanto falar faz parte do mesmo corpo que eu. Então, será que a mão direita fala mal da mão esquerda? Não faz sentido. Cuida do corpo, igreja. Amém? Será que a gente pode ficar de pé? Queria te convidar por um minuto, só refletir em como você, individualmente, como eu, tenho tratado o corpo de Cristo. E sim, eu estou usando o termo corpo de Cristo para pesar, para dar aquela apertada, porque eu quero que a gente entenda a urgência que é nós cuidarmos um do outro. Olhos fechados, não olha para a pessoa do lado. Agora é você e Deus. Talvez a pessoa do seu lado, você sabe que também está fazendo tudo. Não tem problema, agora é você e Deus. Porque no final, eu vou me apresentar perante o Senhor. No dia do juízo será eu e Jesus. E as ações do resto da igreja não vão ter nada a ver com as minhas. Como eu reagir a tudo, que vai ser importante. Senhor, ensina-nos a cuidar do seu corpo. Senhor, ensina-nos a ver valor no corpo de Cristo. Senhor, ensina-nos a amar o próximo. Senhor, ensina-nos a cuidar um do outro. Será que você pode abrir suas mãos? Deus, me dê amor pelo corpo de Cristo. Eu queria te convidar agora a você fazer essa própria oração sua, com suas próprias palavras. Peça a Deus, Deus, me dê amor ao corpo, pelo corpo de Cristo. Deus, me dê zelo pela casa do Senhor. Me dê zelo pelas pessoas que o Senhor ama. Me dê amor pelo caído. Me dê amor pelo meu próximo. Deus, me ajuda a amar o meu inimigo. Deus, me ajuda a amar a pessoa que me irrita. Deus, me ajuda a amar aquela pessoa que eu acho difícil. Deus, me ajuda. Deus, mantenha o meu coração macio. Será que você pode pedir para Ele? Senhor, ensina-nos a cuidar do seu corpo. Não só quando o corpo está bonito e vitorioso, mas ensina-nos, Deus, a cuidar do seu corpo, Deus, em todo o tempo. Ensina-nos a cobrir o meu irmão. Ensina-me, Deus, a tratar do meu irmão. Ensina-me, Deus, a amar. Deus, me ensina a amar. Sem amor é impossível viver a vida com Jesus. Senhor, se for para nós sermos conhecidos como seus discípulos pelo amor, então Deus, nos enche de amor. Nos enche, não com um pouquinho, não o suficiente, mas Deus, que transbordemos de amor. Pai, eu declaro que essa igreja será um lugar onde o amor transborda, onde as pessoas vêm para cá porque elas se sentem seguras e amadas. Deus, eu declaro que qualquer lugar onde os membros dessa igreja forem trabalhar, conversar, passear, que o amor de Deus,
arda dentro deles e que cada um deles sejam conhecidos como pessoas que sabem amar e amar bem. Será que você pode orar isso comigo? Senhor Jesus, me ensine a amar e a amar bem. Me ensine a amar como Cristo amou. Me ensine a amar a igreja como Cristo amou a igreja. Senhor Jesus, muito obrigado por hoje, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Pai, eu peço que o Senhor mande a chuva sobre cada coração para regar essa palavra plantada no coração deles, Deus, nos nossos corações. Em nome de Jesus. E eu queria abençoar vocês, que a paz do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com vocês hoje e para todo sempre. Que vocês sejam abençoados na sua ida e na sua vinda. Que você seja abençoado onde você colocar suas mãos. Que onde você botar a planta dos seus pés pertence a você. Que as bênçãos do céu repousem sobre você. Que os benefícios do Senhor, a Bíblia fala em Salmo 103, reconheço os benefícios do Senhor, aquele que perdoa os meus pecados, que cura-me da doença e que me redime com uma coroa de glória, e que os benefícios do Senhor repousem sobre você. Bênçãos sem medidas e um amor que só Jesus pode dar. Em nome de Jesus, vai com Deus e vai amar alguém hoje. Deus abençoe, igreja.